Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Cíntia Carvalho, eu sou enfermeira obstetra e hipnoterapeuta obstétrica. E no vídeo da semana passada, nós começamos a falar um pouco sobre a dor do trabalho de parto, o medo da dor do trabalho de parto. Hoje nós vamos continuar um pouco falando sobre a dor do trabalho de parto, ou seja, é o vídeo 2, para que vocês conheçam um pouco mais e aprendam a lidar melhor com esse desconforto do momento de dar à luz a seu bebê, tá? Então fiquem aqui comigo que nós vamos falar sobre esse assunto. Quando nós falamos sobre a dor do trabalho de parto, primeiro nós precisamos aprender a entender que parto não é sofrimento, tá? A dor do parto, as ondas que as mulheres sentem para dar à luz a seu bebê, é natural, é fisiológico, é um processo natural e que nós precisamos entender que isso não é sofrimento, até porque não é mal-estar, a mulher não vai morrer ou não vai estar passando mal porque ela está com contrações, com as ondas de parto, né, do nascimento do seu bebê. Então nós precisamos aprender a entender que em momento nenhum, compreender que em momento nenhum nós podemos comparar a dor do parto com a dor de qualquer outro tipo de doença. E que é algo que me incomoda muito, é ouvir alguns profissionais, inclusive, comparar a dor do parto com dor de doenças, com dores patológicas. Então nós não podemos fazer isso, tá? Vou começar já falando sobre esse assunto, porque nós precisamos parar de comparar a dor do parto, de um parto fisiológico, de um parto natural. Isso aqui eu tô falando de um parto de um bebê vivo, de risco habitual, de uma mãe saudável e de um bebê saudável. Porque quando a gente sai do foco de bebê saudável, de mãe saudável, a gente entra em outras questões que não é a questão que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Nós já sabemos, inclusive já falei em vídeos anteriores aqui sobre o medo. O que acontece? A dor do parto, ela é gerada, ela é ocasionada pelo medo que nós temos do parto. A Fiocruz, há alguns poucos anos, há pouco mais de 2 anos, desenvolveu um estudo com mais de 25 mil mulheres sobre a escolha, a opção do parto, ou seja, a escolha do parto, se elas gostariam de ter um parto normal ou um parto cesáreo. A maioria das mulheres, elas estavam gestantes, optavam pela cesárea. Por que optavam pela cesárea? Pelo medo da dor. O medo, acreditem vocês, que esse medo que colocaram em nós sobre o parto, do parto normal, é um medo cultural. É um medo que nós fomos condicionadas a ter. Ou pelo sistema, pela própria mídia, que coloca o comercial, o dinheiro acima de tudo. E durante um tempo, o parto normal foi colocado como algo em que as mulheres que tinham melhores poderes aquisitivos, ou as mulheres que tinham melhores recursos, elas não precisavam passar pela dor do parto. Por que passar pela dor do parto? Se elas poderiam ter um parto controlável, né? Um parto onde elas pudessem planejar o dia do nascimento, coincidindo com o dia do nascimento do pai, do avô, do tio, da avó, da madrinha. Então, sem pensar no bem-estar do bebê, sem pensar na própria fisiologia do corpo dessa mulher que estivesse preparado para nascer. E isso, quando a gente fala sobre isso, não é falar porque é bonitinho, porque é... Não, é falar que o seu bebê vai nascer mais saudável no dia que ele optar por nascer. Se está tudo bem com você, se está tudo bem com o seu corpo vai dar os sinais de maturidade necessários e adequados para que o seu próprio corpo entre num processo de liberação de hormônios, que é aquela cascata de hormônios lindos e maravilhosos, que são liberados quando a mulher entra no processo do trabalho de parto. E esse medo que a sociedade nos colocou é justamente esse medo cultural, que nós fomos impostas a ter, e o medo gera essa tensão do nosso corpo, tensão muscular, tensão do nosso estado mental, e que todo esse processo do medo e tensão é que leva ao estado de dor.
E isso mesmo antes do momento do parto, na própria gravidez, nós já desenvolvemos esse processo. O que é que a gente precisa? Mais uma vez reforçando, de ter ao nosso lado pessoas que nos apoiem no momento do parto e durante a própria gravidez. Porque as melhores respostas que nós temos nas mulheres que têm partos suaves, partos tranquilos, são mulheres que trabalharam, que tiveram esse preparo mental desde a gravidez. Então, se você tem pessoas que te apoiam, que te fortalecem, que acreditam em você, esteja com essa pessoa no momento do seu parto. Se você quer estar com uma pessoa, um profissional que seja capacitado para estar do seu lado e te apoiar no momento do seu parto, isso aí opte por isso. Você tem o direito de ter essa pessoa do seu lado. E os próprios estudos, a própria ciência mostra que as mulheres que têm ou um profissional ou alguém do lado que faz esse papel no momento do seu trabalho de parto, no momento do seu parto, são mulheres que têm partos muito mais felizes do que aquelas mulheres que não têm. Então, não esqueçam que vocês precisam se preparar para o momento do parto de vocês. Não existe recurso mais valioso do que o preparo mental para o parto. Se você deseja, sim, ter um parto suave, ter um parto tranquilo, ter um parto em que você é a protagonista, você só terá um parto em que vocês são as protagonistas no momento que você entender e reconhecer a sua capacidade mental como fundamental para mudar a história de vocês e a história do nascimento do seu bebê. E para isso, contem com o hipnoparto, contem com esse preparo mental. Vamos disseminar a prática de respeito ao momento do nascimento, que muda uma vida inteira, que muda toda uma história, que muda todo um desfecho de nascimento. Acredite em vocês, acredite que o seu corpo foi preparado durante a gravidez inteira para o momento do nascimento e que seu bebê também está preparado. Acredite no seu poder mental, acredite na capacidade que vocês têm de ter um momento lindo e maravilhoso. Contem comigo. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com as pessoas que precisam conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Inscreva-se no canal, tá? Não esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Beijos!